Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Porque a Igreja Adventista realiza rebatismo de pastores ou de ex-pastores da igreja. Por que a Igreja Adventista rebatiza ex-pastores da Assembleia, da Batista, de outras denominações que já foram batizados na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que a Igreja Adventista faz isso aí? Porque aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, fala de um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas antes de nós explicarmos esse assunto, antes de nós comentarmos sobre esse assunto, eu quero agradecer ao Givanildo da Silva, Xavier da Silva, pela ajuda do Pix de R$20 que ontem enviou para nós. Muito obrigado, Givanildo Xavier da Silva. E você que nos ajudou também, ontem no outro vídeo que eu fiz, já falei as pessoas, todas as pessoas que me ajudaram, todas elas estão na minha lista de oração. Se você também puder nos ajudar, o nosso Pix é 619-9460-0915. Nós não somos assalariados pela igreja, nós somos um evangelista voluntário e também o nosso canal ainda não é monetizado. No mês de outubro, dia 9, a gente vai fazer uma reescrição lá para o dia 10, novamente reescrever para tentar monetizar o canal. Por enquanto, nós estamos então pedindo ajuda dos nossos colaboradores do nosso canal para nos ajudar no nosso canal, TV Santarém. Você puder nos ajudar com qualquer valor, será bem-vindo. Então, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, preste atenção. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tá vendo, Matusa? Só existe um batismo. E por que a Igreja Adventista realiza rebatismo? Vamos explicar para vocês aqui, porque a própria Bíblia dá seu intérprete. Presta atenção aqui, ó. Há um só Senhor, um só Deus. Mas espera aí, mas não existe muitos deuses por aí? Não existe vários deuses? Tem países aí que tem centenas e dezenas de deuses? E como que é que diz que há só um Deus, um só Senhor? Aí você vai responder, não, porque só existe um Deus verdadeiro. Ah, então só existe um Senhor, só existe um Deus verdadeiro. Vamos continuar? Uma só fé. Mas espera aí, temos que ter fé num santo, Santo Antônio, Santa Maria. Eu já fui em várias cidades do interior do Amazonas, quando eu trabalhava no Amazonas e via no interior do Amazonas Arraial, lá em Borba, no interior do Amazonas tem um Santo Antônio de Borba, que tem muitas pessoas ali que tem o santo casamenteiro e tem fé naquele santo. Então tem fé em Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora não sei de onde, Senhora do Carmo, fé nos anjos, mas aqui vai dizer que uma só fé. Aí alguém vai responder aí, mas esta fé, Matusa, é a fé verdadeira. Muito bem. Qual é a fé verdadeira? A fé em Jesus, a fé em Deus, a fé na sua palavra. Lembra, né? De Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Você guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. Esta é a fé verdadeira. Aquele que tem a fé de Jesus na sua vida. Aí diz um só batismo, mas tem muitos batismos. Batismo por imersão, batismo por passar debaixo das mãos dos sacerdotes, batismo por entrar, não precisa entrar na água, e vários tipos de batismo existem por aí. Batismo de criança, joga só um pouquinho joga água na cabeça. Mas esse aí é o batismo verdadeiro? Aí é que diz um só batismo. Só existe um batismo verdadeiro. Qual é o batismo verdadeiro? A palavra batismo significa emergir, mergulhar,
entrar na água e ser mergulhado. Quando uma pessoa é batizada, ela entra na água, aí é mergulhada na água e sai novamente. Está simbolizando três coisas. Aqui no livro de Romanos fala que o batismo significa três coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Por que morte? Uma pessoa quando morre, ela é sepultada e depois ela ressurge na primeira ou na segunda ressurreição. Os salvos vão ressurgir na volta de Jesus, na ressurreição dos justos. Esse daí já é outro assunto que a gente pode explicar para vocês em outro vídeo. Mas o batismo significa isso aí: morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa entra na água, simbolicamente ela morreu, foi sepultada e ressurge uma nova criatura. É apenas um símbolo que a pessoa agora nasceu de novo. Lembra o que Jesus falou no livro de João, capítulo 3? Importa você nascer de novo da água, do Espírito? Pois é, está simbolizando aí o batismo. A palavra batismo significa emergir, mergulhar. Então só existe o quê? Um só Deus verdadeiro, uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro. Tudo bem, Matusa, por aí até agora está tudo bem, mas só que existe mais um porém. E onde que está o rebatismo? Porque vocês rebatizam, a Bíblia tem alguma luz aí, alguma passagem que fala que pode se rebatizar alguém? Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, verso 1, a gente vai ler primeiro em diante. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhe: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando credes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles foram batizados em quê então? Vamos lá. Então Paulo perguntou: em que vos fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Qual foi o batismo de João? O batismo de João era o batismo de arrependimento. Quem se arrepende de seus pecados? As pessoas arrependiam e entravam na água e ele batizava. É claro que Jesus não se arrependeu dos seus pecados, foi apenas um exemplo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, e ele disse: você não precisa ser batizado, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse: não, deixa por enquanto, quantas palavras? Para servir de exemplo. Só existem duas coisas que Deus fez para servir de exemplo. Existem várias, mas duas dessas é a principal. Quando ele terminou de fazer o mundo em 6 dias, que descansou no 7º, que Deus não cansa nunca, e ser batizado. E ele foi batizado para servir de exemplo também. Então, sábado, Deus descansou para nos servir de exemplo, descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. Esse aí é outro assunto que a gente pode explicar para vocês em outro vídeo. E o batismo de Jesus, que também foi um exemplo para nós, porque Jesus nunca pecou e nem no seu pensamento passou pecado nenhum. Então, um exemplo para que eu e você também sejamos batizados na água, mergulhado, um símbolo que a gente morreu para o mundo, sepultou os pecados, simbolicamente foi sepultado, mas a gente ressurgiu uma nova criatura. E aqui ele fala: então, em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo, verso 4, disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados então, e foram rebatizados. Por quê? Porque eles foram batizados aqui no batismo de João. Aí foi importante, muito importante. Quem não queria ser batizado por João? Se o próprio Jesus quis ser batizado, apesar de não precisar ser batizado, mas aquele batismo foi um batismo de arrependimento. E agora estava apresentando para eles o Espírito Santo.
mas eles não conheciam o Espírito Santo, não conheciam estas verdades, não conheciam estas novas crenças sobre a morte de Jesus, sobre a crucifixão de Jesus, sobre o abandono dos pecados e entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelo pecador, porque no batismo de João, Jesus ainda não tinha morrido. Agora eles tinham que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Era uma nova crença que eles estavam aprendendo, era uma nova doutrina que eles estavam aprendendo da verdade da palavra de Deus. E por isso que eles aprenderam, aceitaram e foram batizados para a remissão dos seus pecados, para que os seus nomes fossem confirmados no livro da vida do Cordeiro para toda a eternidade. Então nós temos aqui alguns respaldos da Bíblia que pessoas podem se rebatizar. Mas tudo bem, Matheus. Tudo bem. Você falou aí de rebatismo, mostrou na Bíblia que há um só Deus verdadeiro, uma só fé verdadeira, um só batismo verdadeiro, falou que pode se rebatizar, mas agora vem o tal de batismo de pastores, Matusa. Rebatismo de pastores. Como é que vocês da Igreja Adventista ficam rebatizando pastores aí no teu canal mesmo? Tu tem um pastor, um ex-pastor que Ivan Saraiva sendo batizado, sendo rebatizado. Eu já mesmo vi, eu mesmo conheço a história de muitos pastores que já se rebatizaram. Por que vocês, até pastores da Assembleia de Deus, eu já expliquei para vocês que pastores de outras religiões, de outras igrejas, foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisam mais ser rebatizados, não precisam. Mas se eles quiserem e desejarem esse rebatismo, eles vão ser rebatismo. Porque lembram lá que Paulo mostrou outras doutrinas para as pessoas. Eles viram realmente, eu transgredi isso aqui, eu não sabia disso, eu fazia isso, tinha pecado, agora não, então eu quero se rebatizar. E foram batizados. A mesma coisa acontece com qualquer pastor de qualquer denominação quando aceita a doutrina da Adventista, porque realmente eu comia carne de porco, eu trabalhei no sábado, outros podem dizer assim, eu fiz isso, fiz aquilo, contra as normas da igreja, mas como eu descobri essas verdades, eu prefiro me rebatizar. Então, ser rebatizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para remissão dos seus pecados. Então, muito bem, Matusa, você falou de outras religiões, denominações, está tudo certinho, conforme a Bíblia. Mas batismo de rebatismo de pastores adventistas? Onde mostra isso na Bíblia? A resposta é simples. Qual é a diferença de um pastor que se afastou, que se apostatou, que caiu, quem sabe, em algum pecado, se tornou em público? E o pecado, quando se torna em público, deve ser confessado publicamente. O pecado secreto deve ser confessado secretamente. Mas o pecado público deve ser confessado publicamente, mostrando para o público, olha, quando você entra no tanque batismal, você está dizendo, simbolicamente dizendo assim, eu me arrependi de todos os meus pecados e agora estou morrendo para o mundo. Vou ser sepultado, mas vou ressurgir uma nova criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que meus pecados sejam perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. É por isso. Então, um ex-pastor pode se batizar, até mesmo um irmão da igreja adventista, se desejar o rebatismo, ele pode desejar o rebatismo e ir lá conversar com o pastor e dizer, não, eu quero me rebatizar. Ele vai ser então levado por uma comissão de uma igreja, o seu nome vai ser tirado daquela igreja ali, vão esperar algum tempo, pelo menos uns 6 meses a 1 ano, para realmente acontecer um rebatismo de qualquer outra pessoa. Beleza, irmão? Então, eu acho que deu para tirar a dúvida de vocês aí. Alguma dúvida vocês comentam, que a gente vai poder, se a gente puder, a gente responde para vocês aí. Se a gente não puder, a gente vai dizer, olha, infelizmente essa resposta eu não sei responder. Mas se a gente souber, a gente pesquisa e mostra para vocês a resposta. Tá bom? Muito obrigado a você que esteve conosco assistindo o nosso vídeo aqui da TV Santarém. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Se você puder ajudar o nosso canal, ajude compartilhando os nossos vídeos, vai estar ajudando muito. Repita, nosso canal não é monetizado e também não sou assalariado.
Se você puder nos ajudar, ajude. A Pix 619-960-0915. Qualquer valor será bem-vindo. Que Deus te abençoe. Grande abraço. TV Santarém, o canal da bênção.